Evangelho de Marcos, capítulo 16, e eu farei a leitura a partir do verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 15 em diante. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, glórias a Deus. Oremos. Senhor Deus poderoso, te louvamos pela tua grandeza, pela tua benignidade, pelo teu amor e pela tua paz em nossas vidas. Somos gratos a ti, Senhor bendito, por este privilégio de estar na tua casa para te adorar, para cultuar a ti. Pedimos que o Senhor estenda a mão de poder sobre nós e continue conosco neste culto, Senhor, dando-nos sabedoria para falar, dando-nos sabedoria para ouvir, para compreender o ensino da palavra e para pôr em prática em nossas vidas. Dê a paz e a graça a todos nós, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem tomar os assentos. A paz do Senhor, irmãos. Glórias ao nome de Cristo Jesus. Que alegria sempre estar na casa do Senhor nosso Deus quando nos é possível. E hoje estamos aqui com gratidão em nossos corações. Cumprimento aos irmãos que estão aqui presentes e também aos nossos irmãos internautas que nos acompanham neste culto. Que este culto seja para você, aí onde você está, um elevo espiritual para a sua vida, para o crescimento espiritual. Deus seja louvado por tudo isso, meus queridos irmãos. Meus irmãos, hoje nós nos propomos a meditar sobre esse tema, chamados para testemunhar de Cristo. O texto que nós lemos com o diácono Marcos Daniel, o texto que eu li agora, nós já compreendemos isso. Quando nós entendemos isso e praticamos, certamente, nós nos consideramos também chamados para testemunhar de Cristo. Nós podemos perceber o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo fez um projeto de evangelização, projeto perfeito, mas Ele incumbiu algumas pessoas para desenvolver esse projeto. Esse projeto é para a sua igreja. Você faz parte da igreja de Cristo? Se você faz parte, você precisa estar incluso nesse projeto. Se esse projeto for bem desenvolvido, certamente muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vão aceitá-lo e vão fazer parte do reino de Deus. Então, os textos bíblicos que nós mencionaremos hoje certamente são conhecidos dos leitores da Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos entender isto trazendo para nós. Porque se nós nos consideramos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu fui chamado para a salvação. Mas a Bíblia nos instrui que quando nós somos chamados para a salvação, nós assumimos uma responsabilidade também de comunicar o Evangelho de Cristo às pessoas. Foi por isso que Jesus Cristo disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele vai dando o crescimento para este projeto, mostrando claramente: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele prossegue dizendo para nós assim, ó, estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas. Se tiver a mordida ou a picada de um animal venenoso, não fará mal algum. Se beber alguma coisa mortífera, também não vai fazer essa diferença. Isso é o Evangelho de Cristo que faz com a gente. Eu creio assim. Eu creio porque foi o Senhor quem disse. E quando o Senhor disse, é porque é verdade. Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor falou, nós ouvimos, nós compreendemos, então nós precisamos praticar. Chamou a atenção apenas para um detalhe. Tem muitas pessoas que se intitulam cristãs, intitulam-se componentes da Igreja de Cristo, e está negligenciando esta parte de testemunhar do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Quando nós falamos de testemunhar, proclamação do Evangelho é assunto líquido, precisamos fazer. Mas quando nós testemunhamos, nós falamos das virtudes do Senhor Jesus Cristo, para curar, para libertar, para solucionar problemas. É assim que nós devemos fazer. Quando nós comunicamos o Evangelho de Cristo, a boa mão do Senhor vai acompanhando as obras com prodígios e milagres. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Então, quem são os chamados para testemunhar de Cristo? Parece que já está respondido. Mas o apóstolo Pedro nos esclarece isso de uma maneira maravilhosa. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 9 e 10, Pedro dá a receita clara para o Moisés e para todos que estão aqui, que compreendem o Evangelho de Cristo. Ele começa dizendo assim, de alguns privilégios que nós temos ao ter sido resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Precisa de privilégio maior do que esse? Não, absolutamente não. Isso é tudo que nós precisamos para estar integrados na Igreja de Cristo Jesus. É o que nós precisamos viver para dizer assim: eu fui resgatado pelo sangue de Cristo. Mas Pedro não para por aí o texto. Ele continua, e nessa sequência ele está dizendo que nós temos uma responsabilidade para com a sociedade, para com os amigos, para com os familiares, para as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós estudamos, com quem nós convivemos, e até com aqueles também com quem nós encontramos esporadicamente. Ele disse o seguinte: para que anuncieis, ou seja, para que testemunheis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso 10 ele continua dizendo assim: em outro tempo vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Sabe o que é ser povo de Deus? É algo separado, é algo especial, é algo que nós precisamos valorizar todos os dias. E ele continua: vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós vivemos pela misericórdia do Senhor, e o Senhor nos dá graça para isso. Então, nós, e aí eu digo, eu, você, nós, somos responsáveis por esta tarefa no projeto de Cristo: testemunhar dele às pessoas. Mas isto não foi só dos dias de Cristo para cá. O Senhor nosso Deus, esse projeto já é traçado antes, porque Deus já deixou isso traçado. Lá por volta do ano 600 a.C., o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Dentre os cativos foi um moço que era de família sacerdotal, mas ainda não era profeta. O nome dele, Ezequiel.
lá na Babilônia, na beira do rio Quebar, em Tel Aviv, ele foi chamado por Deus. Ele teve visões maravilhosas, extraordinárias, do chamado que Deus fez a ele. E o Senhor disse para ele assim: Ezequiel, eu te coloquei como atalaia, como meu atalaia para essas pessoas. E o que é que o atalaia faz? O atalaia anuncia as coisas que são necessárias. Quando tem perigo, anuncia. Também quando precisa de falar de coisas diferentes, ele faz. E Ezequiel cumpriu isso. Mas sabe o que foi mais que Deus disse para Ezequiel, quando dessa chamada, quando o incumbiu da responsabilidade de falar do que Deus queria para os povos, para os exilados que estavam lá? E por que os exilados, que eram os judeus que estavam na Babilônia, estavam lá? Porque tinham desobedecido a Deus. E Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E o Senhor disse para Ezequiel assim: Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho ou do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. E aí ele continua: mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Perceberam, meus irmãos? Isso deve pesar no nosso raciocínio, no nosso procedimento, porque nós temos a responsabilidade de dizer às pessoas que não estão salvas em Cristo, que elas precisam de Cristo para ser salvas. Às vezes alguém de nós usa argumentos assim: com aquela pessoa não tem mais jeito, aquele já, né? Não. Queridos, o Senhor Jesus Cristo falou assim: e o semeador saiu a semear. Ele não saiu para fazer colheita, ele saiu para semear. E a semente que na parábola do semeador é assim. Nessa parábola tem 4 tipos de solos. E todos eles poderiam ter a sua capacidade. Mas Jesus falou assim que uma parte dessa foi que produziu bastante. Produziu muito fruto. Então, nós precisamos de lançar a semente, porque se essa semente germinar, vai produzir frutos, e muitos frutos. Onde ela não germinar, estamos inclusos aqui no que o Senhor disse para Ezequiel. Você avisou, você lançou a semente, aquele coração não frutificou, mas você fez a sua parte, e por isso o Senhor disse: você livrou a tua alma. Agora, quando vem da outra parte, fala assim: eu vou requerer o sangue. Aí é sério demais. É mandamento do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. Desenvolver a nossa parte no projeto de salvação. Porque é mandamento do Senhor. Voltamos ao apóstolo Pedro. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Não é para falar assim: agora eu estou salvo, está tudo resolvido. Nós precisamos anunciar o que Jesus Cristo fez por nós e o que Ele continua fazendo por nós. Porque não é somente falar assim: eu estou bem, eu estou salvo em Cristo. Não, eu estou bem, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir. Não é somente isso, nós precisamos de auxiliar as pessoas a compreender a grandeza do amor de Deus. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos de desenvolver isto. O imperativo do Senhor Jesus Cristo para esta tarefa está bem claro. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. E ele disse: portanto, ide. Num bom grego fala assim: e indo, isso é constantemente.
Não é, portanto, ir de uma vez, não. Você tem que ir constantemente. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha que promessa maravilhosa vem no fim desse texto, de Jesus Cristo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus queridos irmãos, quem são os chamados para testemunhar de Cristo? Nós, eu, você, todos nós, todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos desenvolver essa tarefa. Quais são as garantias às testemunhas de Cristo? Será que elas estão seguras? Né? Paulo tinha dito assim, para mim, o morrer é Cristo e o viver. Assim, ele não tinha muito problema com isso. Mas o Senhor Jesus Cristo deu uma garantia. E não somente nós temos garantia, nós temos autoridade para fazer isso. O diácono Marcos leu assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sabe o que é virtude? Revestimento espiritual. Coisas maravilhosas que o Senhor nos concede. Mas para quê? Para que nós possamos, ficar orgulhosos. Olha, eu tenho este dom, sou isso e aquilo. Não. Esse poder do Espírito Santo que Jesus falou que viria sobre nós, era para sermos testemunhas. Ele disse, ser-me-eis testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e os confins da terra. Então, o Senhor Jesus Cristo deixa claro, isso é imperativo. Isso não é assim, condicional, quer ir, vá. Não. Portanto, vá. Faça isso. Aí você fala assim, mas aonde eu vou fazer isso? Às vezes é só olhar pela grade no vizinho, olhar por cima do muro, chegar. É assim, e às vezes nós deixamos de fazer isso. Meus queridos, e o verso 20 fala assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, existem umas coisas que a gente precisa valorizar, por experiência vivida, ou então por história que alguém nos conta, mas história verdadeira, histórias verídicas. Eu me lembro quando eu tinha, creio que 10 anos, 11, não sei, pouco menos. Numa noite chegou na nossa casa uma pessoa chamando, a gente já estava deitado, disse, e aí meu pai levantou e eles disseram assim, olha, precisamos que o senhor vá lá na nossa casa, porque lá tinha uma pessoa que estava possuído pelo demônio, eles não entendiam aquilo, todas as pessoas que tentavam adentrar no quarto onde ele estava, ele espancava, tinha machucado bastante pessoas já. E o meu pai já, imediatamente, naquela época era no sítio, não tinha energia elétrica, mas a igreja era na nossa casa, o pastor Cassiano conheceu bem isso, e tinha um lampião que colocava o querosene nele, mas fazia uma pressão lá para uma claridade melhor e tal. Meu pai já acendeu, estava indo para perto da meia-noite, e eu disse para o meu pai assim, eu posso ir junto? Ele disse, pode. E nós fomos. Quando nós chegamos na casa, as pessoas que estavam lá, não somente da família, mas tinha outros vizinhos desesperados, porque quem ousasse entrar naquele quarto era espancado, tinha gente machucada já. E o dono da casa falou para o meu pai, seu Daniel, não entra que é perigoso ele matar. E o meu pai foi entrando. Meu pai me entregou o lampião e foi entrando. E quando aquele homem, aquele moço veio enfurecido, meu pai levantou a mão e falou assim, em nome de Jesus eu te repreendo. Ele caiu lá. E não teve mais possessão demoníaca. Ele queria saber o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? Toda aquela família depois veio para a igreja, aceitou Cristo como Salvador.
Então, meus irmãos, não importa, você é membro da igreja, você é diácono, você é diaconisa, você é pastor, você é presbítero, o poder é do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos exercer isso porque o Senhor é quem nos dá autoridade. Pastoreávamos uma igreja aqui próximo em Pinhais, e uma tarde estávamos trabalhando lá em reforma de igreja, algumas pessoas, e veio uma mulher correndo lá e falou assim: o senhor pode ir lá fazer uma oração, porque tem uma situação complicada lá. Era a mãe dessa pessoa que estava lá, uma senhora não com tanto vigor físico, mas estava lá fazendo estragos. Quando nós chegamos lá, foi eu e o presbítero Joaquim Amaro. Aí chegamos lá, aquela mulher tinha umas 4, sabe aqueles caras fortes, né? Tentando segurar, e ela, quando levantava os braços, jogava todo mundo para os lados. E quando nós entramos, nós dissemos assim: pode soltar. Não, porque se soltar, ela quebra tudo, ela pode soltar em nome de Cristo Jesus. Eles saíram, os 4, né? E a mulher ficou lá. E nós chegamos, e nós ministramos a ordenança do Senhor. E depois que saímos dali, com tudo ordenado, as pessoas, um daqueles senhores perguntou assim: como é isso? Quer conhecer como é isso? Vamos para o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos ensina a fazer essas coisas. Aleluia! Glórias a Deus. Alguns dos irmãos aqui conhecem um pastor chamado José Antônio dos Santos, de pequena estatura, hoje aposentado, mora lá em Criciúma. José Augusto dos Santos, ele era membro da igreja. Morava num local um pouco para frente de Campo Mourão, trabalhava na roça, mas dedicado ao Senhor. Naquela época, e na época que esse fato que eu falei do meu pai também, o pastor estava distante, né? Pastor Cassiano pastoreou, estava lá, quase 30 quilômetros do local onde nós morávamos, de outros, né? E o pastor José Antônio estava assim, muito mais distante. O pastor que dava assistência lá, para lá de Campo Mourão, era um pastor, era de Maringá. E um dia, uma família de crentes, né, irmãos nossos em Cristo Jesus, um menino chamado Wilson, levantou de manhã, brincando, depois ele pegou umas bolachas e saiu para o local onde ficava a tulha, onde guardava venenos, inseticidas e assim por diante. E, segundo o que se entendeu, ele deixou umas bolachas que ele estava caindo, cair em cima dos venenos, era o BHC, e ele comeu a bolacha. E ele voltou para casa, já mal. A mãe cuidou, pôs na cama, chamou o irmão que estava trabalhando na roça, veio, chegou, o menino não tinha mais, estava roxo, não tinha mais respiração. A situação era tão grave que vizinhos e parentes estavam ali, colocaram o menino, inclusive, em cima da mesa da sala, porque o menino estava morto. E o irmão Josebíades falou assim: o irmão José Antônio não está aqui, vamos chamá-lo também para a gente, né? E era providências para sepultamento. E chegou lá na lavoura, o irmão José Antônio estava capinando. E ele disse assim: irmão Zé Antônio, ou irmão Zezinho, como era mais conhecido, você quer ir lá em casa ver o meu filho, porque nós vamos enterrá-lo, porque ele morreu. Mas como morreu? Morreu assim, assim. Aí o irmão José Antônio, né, depois diácono, missionário, pastor, né, jubilado, mas era lá da lavoura, né? Ele chegou lá, as pessoas todas assim, e ele conhecia bem o menino. E daqui a pouco eu falo quem é o menino, tá? Ele conhecia bem o menino e ele falou assim: meus irmãos, nós estamos aqui. O irmão Zé Antônio era um trabalhador da lavoura, mas ele era o diretor da congregação lá.
E ele falou assim: mas a Bíblia diz que Jesus tem poder. Então nós vamos fazer uma oração antes de qualquer providência. Isso já, do acontecido, já tinha passado-se quase 4 horas. E o menino inerte lá em cima daquela mesa. E ele pegou, abriu o texto, quando Jesus ressuscitou Lázaro, e disse: esse Jesus tem poder. Ele falou assim: nós vamos orar, se Deus, e nós vamos pedir para Deus retornar a vida ao Wilson. E eles oraram, e quando terminou a oração, o menino sentou-se na mesa e falou para a mãe: mãe, quero bolacha. Esse menino é o presbítero Wilson Zambuzi, que congrega lá na igreja em Santa Helena. Meus irmãos, estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia! Glórias ao Senhor nosso Deus. Que o nome de Cristo continue sendo exaltado e glorificado, mas que nós tenhamos confiança de exercer a autoridade que o Senhor nos deu, com a glória do Senhor, para a glória do Senhor nosso Deus. Então o Senhor prometeu e continua garantindo virtude dos céus para as nossas vidas. Prometeu e continua a presença constante conosco. E nós precisamos viver isto, porque nós somos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. Porque nós vivemos para a glória do Senhor nosso Deus. Ainda quando preparava este sermão, nesta semana, não foi casual, porque eu fui na igreja em Santa Helena, e eu perguntei para o presbítero isso. E esse fato, ele falou assim: até hoje, pastor, eu era pequeno, ele tinha 3 anos. Ele falou assim: até hoje eu não sei muito bem como foi os acontecimentos, mas pelo que o meu pai e a minha mãe contaram, pelo que as pessoas contaram, eu não posso nunca abandonar Jesus Cristo, nunca, para a glória de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo está sempre ao nosso dispor, e nós podemos exercer isso na autoridade que nos é dada. O Senhor Jesus Cristo está sempre conosco, e nós precisamos viver esta vida de comunhão com o Senhor, para que as maravilhas, para que a virtude do Senhor Jesus Cristo seja manifesta nas pessoas através de nós. Os apóstolos diziam assim: Senhor, que esses que querem nos impedir de pregar o Evangelho, não perturbe mais, para que enquanto a gente vá fazendo a tarefa, o Senhor vem com a sua mão fazendo prodígios e milagres no meio do povo. E os prodígios e milagres do Senhor continuam sendo hoje disponível para o seu povo, contribuindo para a pregação do Evangelho. A parte do Senhor está sendo feita constantemente, e nós precisamos de refletir sobre a nossa parte. Se nós estamos dispostos a ser testemunhas de Cristo, evangelizando. Evangelizar é comunicar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Isto significa assim, que se eu e você for anunciar o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo é o nosso companheiro. Ele está junto. É Ele quem toma as providências. Às vezes nós sofremos algumas agruras. Eu já fui expulso de casa. Eu já fui hostilizado, por padre. Eu já fui hostilizado por outras pessoas. Mas isso não interferiu na minha comunhão com o Senhor. Amém? E o Senhor Todo-Poderoso, Ele dá essa condição. O Espírito Santo é o nosso parceiro e Ele trabalha nessa evangelização. Como é isso? Nós precisamos levar a palavra. Essa palavra é a semente que Jesus falou. A semente é a palavra de Deus. Nós precisamos lançar essa semente na terra. E o que é a terra? São os corações das pessoas. E nós precisamos, sabe, às vezes a gente fica preocupado, como é que o que eu vou fazer, meus queridos, o Espírito Santo, ele que faz o trabalho do preparo da terra. Tem solo que precisa de colocar adubo. Isso é a tarefa do Espírito Santo. Tem solo que precisa fazer curva de nível. É do Espírito Santo isso. E a nossa tarefa é levar a palavra de Deus e dizer assim:
Se eles não quiserem, é outra história. Mas precisamos cumprir a nossa parte. O Senhor Jesus continua garantindo que nós poderemos estar com Ele constantemente e que Ele estará conosco. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Qual é o resultado de testemunhar de Cristo? Nós, às vezes, queremos assim, não, vou fazer um curso bíblico, termina o curso bíblico, você gostaria de ver todas aquelas pessoas na igreja. É verdade ou não é? Rendido a Cristo. É verdade. Nós desejamos isso, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, nós começamos um curso, né? E daí a pouco tem pessoas aqui na igreja. Não é mesmo, Alexandre? Graças a Deus, ela é uma dessas aqui, né? Cursando, mas já frequentando, já desfrutando da graça de Cristo. Mas muitos outros são assim. Mas nós precisamos nos dispor a levar esta mensagem. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, e também no capítulo 7, ele traz um fato que nós podemos traçar o paralelo com o evangelismo, com as boas novas do evangelho. Lá diz o seguinte, que no reino de Israel, cuja capital era Samaria, né, por essa época reinava Jorão. Jorão não era muito temente a Deus, por isso sofria invasões constantemente, tinha dificuldades assim, e certa feita o rei da Síria, que era divisa, cercou Samaria, e ficou lá um tempo aquele cerco, a tal ponto que mesmo Israel produzindo muito, não tinha mais o que comer. Chegou ao ponto do rei ficar tão desesperado, porque ele ia passando, beirando o muro da cidade, porque a cidade ficava fechada, as portas fechadas, e o inimigo em volta. E uma mulher gritou assim, majestade, socorro. Ele falou, o que é que eu posso ajudar você? Eu não tenho mais vinho no lagar, eu não tenho mais trigo no celeiro, em que eu posso ajudar? Mas ele resolveu perguntar, qual é o seu problema? Ela disse, rei, a que ponto chegou as coisas, né? Ontem, a minha amiga, eu conversei com ela, e nós resolvemos a gente comer as crianças, porque não tinha mais o que comer. Só que ela pediu assim, entrega o seu filho, e a gente cozinha e come. Ela falou assim, só que agora eu vou falar com o dela, ela escondeu, ela não quer me dar. Então ela estava no desespero, porque tinha perdido, né, o filho. É uma tragédia de desobediência. Aquele mal que estava acontecendo era por desobediência a Deus. E o rei ficou desesperado. Aí o rei, né, fez algo que inicialmente era bom, né? Ele rasgou a sua roupa, colocou, né, a roupa de constrangimento, sabe, de dificuldades. Tá? Parecia que ele ia pedir perdão a Deus. Ele falou assim, mas vive o Senhor, que se amanhã a cabeça do profeta não estiver fora do seu pescoço, né, eu não sou rei aqui. O que ele achou? Porque existia um profeta de Deus, o profeta Eliseu, e ele denunciava as mazelas do reino. E ele entendeu, estava dizendo o seguinte, estava levando a culpa daquele problema todo para o profeta que trazia a mensagem de Deus. E ele mandou alguém ir lá na casa do profeta, dizer para ele sobre isso. E aí o mensageiro foi. E o profeta já sabia, Deus falava com ele, e Deus fala conosco hoje também, irmão. Antes daquele homem chegar, o profeta falou para os anciões que estavam com ele, lá vem aí o filho do homicida, e ele está querendo me matar. Antes que aquele homem desse o recado, ele falou assim, amanhã, neste horário, haverá tanta comida aí, que aquilo que era muito caro vai ficar baratinho. Eu não vou detalhar, porque não é aqui o objeto. E aquele homem disse o seguinte, que ele era o general das forças armadas daquele reino. Ele disse, ainda que Deus fizesse tantos milagres assim, não vai ter comida para todo mundo. O pessoal está esfomeado, o pessoal está assim. Bom,
Aí começa a história. Até aqui foi a introdução. A história é o seguinte: vocês também sabem que os leprosos não podiam ficar no meio da sociedade, em função da lepra ser uma doença contagiosa, e alguém que se aproximasse tinha que gritar, sou imundo, e assim por diante. E tinha o leprosário próximo de Samaria. Esses leprosos, eles eram sustentados pela bondade, pela caridade da sociedade que levava comida para eles. Mas eles também não tinham comida, não levava, né? A cidade não tinha comida, não levava nada. E saíram 4 leprosos do leprosário. Chegou na porta, falou assim, vamos pedir, vamos ver se tem comida para a gente aí, porque... Aí ele falou assim, olha, toda a informação era essa. Não tinha comida, a comida da cidade tinha acabado. Não tinha mais. E eles disseram assim, se nós entrarmos na cidade, nós, além de não ter comida, nós poderemos morrer, porque vão nos matar, porque somos leprosos. Se nós ficarmos aqui na porta da cidade, nós vamos morrer de fome também, porque não entra comida nem sai. Aí eles tiveram assim, sabe, aquele detalhe assim que alguém, né, é instruído, né? E eu não tenho certeza, eu não tenho dúvidas que essa instrução veio de Deus. Nós vamos lá no arraial dos sírios, porque eles estavam cercando a cidade, eles estavam lá acampados. Nós vamos lá e vamos, de repente eles dão alguma coisa para a gente comer. Se ele não der, a gente não come. Mas se ele nos matar, morreremos. E outros falam assim, já estou morrendo mesmo? Já vamos morrer de qualquer jeito? Vamos lá. E eles foram para lá. Aí a Bíblia diz que eles, quando eles chegaram lá onde eles estavam acampados, diz que não viram ninguém. Entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prato, pegaram roupa e saíram dali. E falaram assim, mas cadê o pessoal daqui? Né? Foram lá, guardaram, foram em outra tenda, da mesma coisa. Lá era um acampamento, lá tinha cavalos que estavam amarrados, tinha jumentos, tinha carros, carruagem estava lá, mas não tinha ninguém. E eles comeram, sabe o que é? Satisfeito. Sabe o que é, diácono César? Tinha estômago cheio, tinha bebido, tinha roupa, tinha calçado, tinha dinheiro, estava tudo resolvido. Mas, esse mais aí é que precisa da gente estar atento. E disse assim, não é bom isso que fazemos. O que não é bom? Não é bom a gente saber que tem uma cidade toda, uma nação toda morrendo de fome, e só a gente aqui cheio, né? Falei assim, vamos anunciar à casa do rei que aqui, nesses acampamentos, tem muita coisa aqui, tem muita coisa útil, tem comida, tem bebida, tem roupa, tem, né? Tem tudo. Tem cavalo, tem carro, tem tudo. Aí ele disse, porque se não comunicarmos isso, pode nos sobrevir algum mal. Sabe o que eles fizeram? Os 4 foram, chegaram lá na porta, bateram, certamente algum sentinela o viu, e ele falou assim, precisa anunciar ao rei, nós fomos lá no acampamento dos sírios, não tem ninguém lá, mas tem tudo, né? Tudo que precisa para a sobrevivência tem lá. Aí o rei falou assim, sabe aquele rei que queria cortar o pescoço do profeta? Falou assim, isso é uma cilada. Eles deixaram tudo certinho ali, foram se esconder, para quando a gente chegar lá, eles nos atacarem. Mas alguém sensato, sempre tem alguém sensato, mesmo entre os desobedientes, que disse assim, rei, sobrou alguns cavalos aí, manda alguns cavaleiros, manda alguns carros lá, para verificar se é isso mesmo. Eles foram lá, e era de fato, sabe, teve tanta comida, e o profeta tinha dito para aquele general, já que você duvidou da palavra do Senhor, você vai ver tudo isso, mas não vai comer, você não vai se beneficiar. E na porta da cidade de Samaria, houve um tumulto muito grande. Você imaginou uma turba de gente com fome? É uma das piores coisas que acontece. E tinha comida, e as pessoas... E aquele general ali ficou sob o comando para fazer o controle, as pessoas pisotearam, mataram, e ele não comeu. Ele viu, mas não comeu. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que tem isso a ver com o Evangelho? Tudo, tudo, tudo. Nós somos beneficiados. Sabe o que é esse beneficiado?
A gente está aqui, tem uma igreja boa para congregar, a gente tem, você vai no estacionamento, está cheio de carro, você vai nas casas da gente para ver como está. Mas não é só isso, nós estamos falando de coisas materiais. A gente tem bênçãos espirituais. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo diz que está presente conosco. E aí nós precisamos de pensar como aqueles 4 leprosos. Se não anunciarmos isso às pessoas que precisam, algum mal poderá sobrevir sobre nós. Então, não adianta muito se nós estivermos somente querendo desfrutar da graça. Não adianta se porque eu já aceitei Cristo, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, está tudo resolvido, não. Esse ide por todo mundo é para nós. É nós que precisamos fazer isso. Então, meus irmãos, em nossos dias estamos precisando ter despertamento espiritual. Nós já fazemos, mas pela quantidade de pessoas que temos aqui nesta igreja, eu acho que nós precisamos de aumentar esse volume. Precisamos fazer mais pelo Evangelho. Nós precisamos de levar comida, levar bebida, levar roupa, levar calçado, Precisamos de levar riquezas espirituais para as pessoas, para que elas compreendam a grandeza de Cristo Jesus, para que elas saibam que somente em Cristo há salvação. Nós estamos engordando, sabe? Cultos bons, cultos maravilhosos, eventos outros também, mas se isso for só para o Moisés, só para o Cassiano, só para Anaí, só para o Isarias, não está completo. Nós precisamos acelerar. Jesus Cristo está prestes a voltar. E nós precisamos de dar conta da mordomia que nos foi dado. Então, meus amados irmãos, para que uma pessoa torne-se cidadã do reino dos céus, é necessário que ela creia no Senhor Jesus Cristo. E outra vez, volto para a leitura feita pelo diácono Marcos. Paulo esclareceu isso assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele vem as perguntas: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E ele continua: e como crerão naquele de quem não ouviram? E aí continua ainda a outra pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes nós nos acomodamos. Pastor Edson, o senhor tem proventos para isso. E não é só com o pastor Edson, para todos. Irmãos, essa é uma tarefa, o pastor precisa, ele tem que coordenar, ele tem que fazer também. Mas esta tarefa de levar Cristo às pessoas é minha e sua. Nós precisamos fazer isso. Independente das nossas condições, nós temos possibilidades disso. E Paulo termina esse texto falando de algo dito no profeta Isaías: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. O Evangelho de Jesus Cristo é o melhor presente que a gente pode distribuir com as pessoas. E nós precisamos de fazer isso com aqueles que moram dentro da nossa casa, ou junto, que ainda não aceitaram Cristo. E nós precisamos de fazer isso com os nossos vizinhos. E nós precisamos fazer isso com os vizinhos da igreja. E nós precisamos de fazer isso com as pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Nós precisamos fazer isso com as pessoas com quem nós estudamos, que nos ensinam, ou que são ensinados por nós. Nós precisamos de fazer isso com todas as pessoas, porque é a palavra do Senhor. Quão formosos os pés. Sabe o que é? Andar pelas montanhas com dificuldades. Mas a Bíblia diz assim: aquele que leva a preciosa semente, mesmo chorando, com alegria trará os seus molhos. Quando é? O Senhor Jesus Cristo determina isso aí. Mas a tarefa de fazer isso é nossa.
E às vezes nós nos desiludimos. Às vezes você prega para as pessoas vêm na igreja, né, é batizado, e daqui a pouco as pessoas estão querendo sair. Me lembro também, na época de eu, meu garoto, não eram muitas pessoas na zona rural que sabia ler com mais facilidade. E nós tínhamos um irmão, né, ele gostava muito de falar, mas ele não sabia ler. Aí ele falava assim: Moisés, vamos comigo? Toda sexta-feira à noite a gente ia na casa de uma pessoa fazer o quê? Não tinha ainda os cursos bíblicos assim, mas tinha lição bíblica. E nós íamos estudar a lição. Quem lia era Moisés. Ele falava, e o Moisés foi aprendendo sobre isso. Aquela família demorou um pouco, mas elas vieram para a igreja, sabe? 9 pessoas adultas e mais uma criança, de uma vez só, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador, né? Era João Villanova, não sei se o senhor se lembra, João Villanova. Mas o que aconteceu com o João Villanova? No dia do batismo daqueles que já tinham idade de se batizar, eles se batizaram. Foi uma festa linda, muitas outras pessoas se batizaram. Mas no sábado seguinte, João Villanova morava numa chácara, né? Juntou a família, uns vinham a cavalo, outros vinham de carro, também de tração animal, né? Outros já vinham de bicicleta, veio todo mundo para a igreja. E quando eles voltaram para casa, chegou assim, um dia de chuva, muita lama. Então era assim, para os irmãos que às vezes não tiveram essa prática, lá a gente fazia o seguinte: tinha um calçado que você entrava dentro de casa, e o outro você saía, calçava para ir por causa do barro. E eles deixaram assim tudo numa varanda da casa, os pares de calçado. Quando eles voltaram da igreja, irmãos, parece assim, coisa terrível. De cada par do calçado, só tinha um pé. Tudo lá. E eles ficaram assim: mas como é isso, tal? Sei que depois de uma investigação feita pelo irmão João Villanova, eles descobriram que atrás da casa tinha lá uma latrina, que era, né, era o local das necessidades físicas, e todos os outros pés do calçado estavam lá dentro. E ele ficou muito bravo, ele era um pernambucano meio bravo, ficou muito bravo. Aí, conversando com as pessoas, alguém dos seus vizinhos, e até algum parente que não era crente, falou assim: não adianta ir para a igreja, porque só dá prejuízo, né? Aí ele me procurou, falou assim, no domingo ele veio na igreja, só veio ele e a esposa, e ele falou assim: eu quero que o senhor me explique esse negócio aqui. Irmãos, às vezes a gente não imagina quanto o Senhor é bondoso conosco, né? Na hora que ele explicou, falou tudo, eu me lembrei que Jesus Cristo, depois do batismo, foi tentado no deserto. E eu expliquei para ele, conversei com ele. Eu ainda devia ter uns 17 anos, porque eles demoraram a vir para a igreja, 17, 18 anos. Expliquei para eles tudo isso. E sabe qual foi a decisão deles? Não, se jogar os 2 pares de sapato, a gente vai vir para a igreja, continuar vindo para a igreja. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então, nós precisamos estar certo que o Senhor Jesus Cristo faz o comando, mas nós somos os instrumentos de Cristo para anunciar e para falar a eles a respeito disso. Judas, os versos 22 e 23, diz assim, isso diz para nós hoje: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tem muita gente com interrogação aí, já conheceram o Evangelho de Cristo, mas estão com interrogações. Isso não precisa, isso não é necessário, estão dizendo que é isso, mas não é isso. Irmãos, a Bíblia Sagrada é a cartilha perfeita. Precisamos dizer o que está nessa cartilha para as pessoas. Então, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E ele diz mais: e salvai alguns arrebatando-os do fogo. As pessoas que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador, se não aceitarem, está lá no texto de Cristo: mas quem não crer será condenado. E essa condenação é fogo do juízo final. Então, arrebatando alguns do fogo. Nem todos aceitam o Evangelho, mas nós precisamos de falar para todos. Tende deles misericórdia com temor,
aborrecendo até a roupa manchada da carne. Essa roupa manchada da carne pode ser traduzido como os atos que essas pessoas fazem, né? As prevaricações, né? As coisas errôneas. A gente aborrece isso, mas a gente tem que levar o amor de Cristo a essas pessoas. Amém, irmãos? Conclusão. Todos nós já fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E aí eu digo o seguinte: se alguém não aceitou Cristo, precisa fazer. E precisa fazer já. Porque somente será salvo, né, somente terá vida eterna quem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós entendemos que fomos chamados para testemunhar de Cristo? Esta é uma outra parte importante. Nós precisamos ter essa consciência espiritual na nossa vida, que nós fomos chamados para ser salvos, mas também para comunicar, para testemunhar de Cristo às pessoas. Todos nós estamos dispostos a testemunhar de Cristo? Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Irmãos, eu quero convidá-los a se portar em pé. Vou ler uns versos no livro do profeta Isaías, e depois nós cantaremos um hino. E esse hino que nós vamos cantar é para ser refletido, tanto o texto bíblico, quanto também o hino. Meditar na palavra e nos colocarmos nesta posição. Isaías capítulo 6, diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos cantar? E eu quero que você reflita, se você pode dizer para o Senhor: envia-me a mim. Certamente nós estaremos desenvolvendo o projeto de Cristo aqui na terra. Deus seja louvado. Precisa mudar a letra. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O
sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra tendo ao teu andar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão